Olá, bem-vindos a mais um episódio do VSS Cast. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês o nosso novo integrante do Instituto Sabrina Luzardo, o Dr. Hans, médico fisiatra, que vem para agregar muito na saúde de pessoas que têm lesões crônicas, dores, atletas com dores e dificuldade de manter treino, idosos que buscam mais longevidade, mais autonomia. Então, hoje quero te dar as boas-vindas, Hans. É um prazer te ter aqui, ter o teu trabalho aqui no Instituto para agregar na saúde dos nossos pacientes. E eu quero que tu conte para nós qual a principal função de um fisiatra, principalmente quando a gente fala de saúde e de longevidade. Tá bem. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Poder estar integrando essa equipe aqui tão fantástica. O fisiatra, na verdade, é uma especialidade que não é muito popular, não é muito conhecida, apesar de ser uma queixa que a gente trata bastante, a questão de dor, dores crônicas e saúde musculoesquelética, né? A gente começa assim com primeiro fazendo um diagnóstico preciso, né, das alterações biomecânicas, avaliando todas as articulações. E com isso, a gente planeja um tratamento de reabilitação, às vezes junto com o fisioterapeuta, às vezes com o próprio paciente, com algumas orientações de exercícios para pequenas correções que precise, e também o tratamento farmacológico, né? Avaliando questão de medicação, às vezes suplementos alimentares, às vezes também procedimentos, né? Alguns procedimentos como agulhamento, infiltrações, alguns procedimentos com outros tipos de aparelhos também. E tudo isso com o intuito de, além de aliviar a dor das articulações, devolver função e, consequentemente, qualidade de vida. Doutor Hansi, na tua opinião, dor maltratada pode levar à perda de independência? Com certeza. Isso é uma das coisas que mais me dói, na verdade, porque quando a gente deixa de fazer coisas por causa de uma dor, seja exercício físico, seja atividade do nosso lazer, a gente vai cedendo para ela. Então, o meu trabalho, na verdade, é a gente conseguir voltar a essas atividades, seja atividades de lazer como atividades físicas, porque inclusive muitas vezes o tratamento para algumas dessas dores que envolvem dores articulares ou dores musculares são exercício físico. Então, o meu papel é identificar o momento seguro e também ajudar, através de terapias, né, o paciente a voltar a fazer essas atividades físicas e, consequentemente, voltar a ter uma vida independente. Justamente, né? A gente precisa saber quando que o tratamento vai ser mais interessante o paciente continuar fazendo o exercício, fazer alguma reabilitação, ou ele realmente ficar com aquele órgão que está com dor em repouso, né? Sim, Porque muitos pacientes travam, eu sinto essa dor, eu não consigo mais treinar, não consigo mais fazer nada, e muitas vezes, como tu falou, desistem de fazer um exercício, de fazer uma atividade física, perdem para a dor, né? e tem uma das coisas muito clássicas é a questão da dor lombar. O pessoal tem um travamento de dor lombar, fica de cama. Isso daí Uhum. se sabe que o repouso absoluto é contraindicado para quem tem dor na coluna. Sabe que o É repouso mesmo. ativo, que é o fazer pequenos movimentos, começar com pequenos exercícios de mobilidade, depois indo mexendo, é o que tem melhor de evidência. Também não é fazer muita atividade física, não. Claro. Vou seguir, tem pacientes, pessoal meus pacientes que são mais atletas, assim, pessoal do Uhum. CrossFit ou da academia, o pessoal vem aquele lema, no pain, no gain. Daí vão com o mesmo dor, dor, dor e Uhum. vão fazendo. Isso daí leva a muitos problemas, até rupturas de tendão, que daí impede de vez mesmo de fazer o movimento, né? Claro. Então, às vezes, o meu papel é orientar para o paciente ir progressivamente voltando à atividade física de uma maneira segura, para então ficar 100%. Doutor Hans, no meu consultório eu atendo principalmente mulheres em transição de menopausa ou já em menopausa. E a gente sabe que a queda dos hormônios acaba levando a osteoporose, a sarcopenia, que mesmo aquela mulher que se alimenta bem, que treina direitinho, tem uma chance de aumentar mais ou menos 1 quilo de peso por ano depois da menopausa, né? Então tem toda uma alteração metabólica que a deficiência hormonal traz, diminuindo o metabolismo, aumentando a resistência à insulina. Existe o que hoje a gente chama de síndrome metabólica da menopausa, a mulher acaba evoluindo para uma síndrome metabólica, mas do ponto de vista assim da perda de força, das dores crônicas, tu percebe um aumento de queixa de dores crônicas após os 40, 45 ou após a menopausa no teu consultório? Sim, percebo bastante, né? Principalmente por esses motivos que tu comentou, né? A questão hormonal, assim, a gente vai tendo, demora mais para a gente reparar tanto as fibras musculares quanto as fibras de tendão. Então, esse tecido ele começa a ter mais dificuldade para se reparar. Então, consequentemente, as lesões que a gente causa com o uso diário de musculatura e esforço, eles acabam demorando mais para ter esse reparo. Existe algo que é hoje um dos maiores marcadores de longevidade, que é a massa muscular. E é uma coisa que eu falo muito com as pacientes, com as mulheres, com os homens, que é muito importante fazer musculação.
Eu perdi a pergunta. Por que que o músculo é tão importante para envelhecer bem? Acho que foi bom. E aí, então, eu quero que tu explique aqui para nós, na tua opinião, por que que o músculo é tão importante para a gente envelhecer bem, para a gente não ter dor. O músculo ele é muito importante sim, né? Não é só questão de estética, ele dá também movimento pra gente e além, ele é um órgão que a gente tem no todo o nosso corpo, ele também tem um papel metabólico, né? Ele acaba diminuindo níveis de glicemia, ele acaba ajudando também a secretar diversos hormônios, até hormônios que dão uma sensação de bem-estar pra gente. E uma coisa que a gente acaba negligenciando muito com o passar do tempo, né? Principalmente pacientes que não fazem exercício, é a questão que sem um treino que envolve resistência, que envolve força, por exemplo, uma academia, ou que envolve o próprio peso do corpo, a gente acaba perdendo as fibras, que são as fibras de contração rápida. E essas fibras são muito importantes para a gente com o passar da idade, porque elas são as fibras que dão força, consequentemente, a nossa consciência corporal e ajuda também a prevenir quedas, porque quando a gente tem um tropeço ou algo assim, a gente tem que ter uma fibra que contrai rápido, Como que se são fosse essas um fibras, reflexo, né? exato, que são essas fibras que a gente precisa de um treino que envolve resistência. E com relação a essas dores crônicas, Hans, quando eu não fazia musculação, hoje tem mais ou menos uns 4 anos que eu faço musculação, no mínimo 3 vezes por semana. Eu vivia com aqueles adesivos, com dor, já fiz agulhamento, mas desde que eu comecei a fazer musculação regularmente, eu nunca mais tive dor. Tu percebe isso no teu consultório? A maior parte das pessoas que te procura por dor são sedentários ou são pessoas que fazem musculação e que acabam, às vezes, se lesionando com algum exercício na academia? A grande maioria dos pacientes são pacientes sedentários mesmo, né? Acabam ficando com dores musculares de esforço repetitivo, seja no escritório, de ficar muito tempo sentado, na frente do computador, digitando muito, e acabam ficando com dores musculares que a gente pensa, mas se eu começar a fazer exercício vai piorar. Na verdade, não. Eu tenho alguns pacientes, evidentemente, que fazem academia, que fazem musculação, crossfit e outras atividades, que têm dores relacionadas a superuso, mas são casos muito específicos, assim, fez algum exercício de mau jeito, sem um acompanhamento adequado, às vezes, na academia, e aí teve uma inflamação no cotovelo ou no ombro. Mas são casos muito pontuais. Essas dores mais difusas mesmo, sempre aquela dor no pescoço, aquela dor na coluna, no quadril, a grande maioria dos pacientes que não fazem nenhum tipo de atividade física são os que têm esse tipo de dor. E tu recomenda, assim, uma frequência mínima de musculação? Na verdade, eu sempre deixo o paciente à vontade para fazer, né, a questão do exercício para colocar na rotina, porque às vezes a gente tenta prescrever, como eu faço exercício, mas às vezes cada um tem sua rotina, tem seu estilo de vida, tem aonde que é a academia, se é perto de casa, se é perto do trabalho. Então, o que eu falo é sempre no mínimo 150 minutos de atividade física, né? O ideal seria 3 a 4 vezes por semana alguma atividade física que envolva resistência, sempre respeitando o descanso de cada grupo muscular também, para não fazer um super uso daquele mesmo grupo muscular. Claro. Todas essas atividades que eu estava citando, assim, da questão de exercício físico, alimentação, manejo de estresse, né, e a questão de manter um cognitivo ativo, é o que a gente faz durante a vida, é isso que a gente vai deixando de fazer, né, por diversas limitações, assim, fora a questão de estresse, às vezes, E que como também é aumenta, importante a né. gente falar disso, né? Porque as pessoas, elas, embora eu acho que hoje a gente fale muito mais sobre isso, sobre se manter ativo, sobre dormir bem, sobre se alimentar bem, sobre fazer uma atividade física, cardio, força, as pessoas ainda não priorizam isso na vida delas. Na maioria das vezes, assim, eu vejo, elas priorizam trabalho, priorizam todos os tipos de compromisso, mas acabam se deixando muito de lado. E aí depois a conta chega, né? É, e A sempre conta chega, chega né? e Independente se a idade que chega, vai chegar, né? A ideia é que a gente vá conseguindo prevenir essas coisas e quando eventualmente, por exemplo, no meu caso, alguma doença mais articular, degenerativa chegar, que chegue bem depois, né? Então, realmente, é importante. Não adianta começar a cuidar quando as coisas já estão instaladas, né? Sim. Isso que é o problema e que é a grande vantagem de prevenir, né? Prevenir desde cedo, porque a gente está envelhecendo desde que a gente nasceu, basicamente, né? Então, a minha consulta, né? Por exemplo, o pessoal acaba procurando ortopedista quando tem uma dor articular, mas na minha consulta eu escuto todas as dores do paciente, né? Independente, assim, dor no joelho, dor no quadril, outros tipos de dor que eu trato também, dor neuropática, é uma dor que às vezes o pessoal não sabe quem procurar, né? Desde de enxaquecas crônicas Sim. a outros tipos de dor, túnel do carpo, que é uma dor neuropática clássica, ciatalgia, né? A dor no ciático também é um tipo de dor neuropático clássico, além de outros tipos de dor, né? Aquele formigamento, aquele comichão, que às vezes diabético tem, né? As neuropatias diabéticas também é um tipo de dor que eu trato. Outro tipo de dor que o diagnóstico, um dos diagnósticos mais tem é bem conhecido, mas assim, dor nociplástica, uma dor que não é muito conhecida, mas um dos arquétipos clássicos dela é a fibromialgia. O paciente é aquela que tem aquela dor difusa, que às vezes é na perna, no outro dia é no ombro, acompanha muito a fibromialgia, a questão de esquecimento,
A questão de memória, né? Enfim, Depressão, às vezes, também, né? transtorno de humor, 70% dos pacientes com dor crônica têm transtorno de humor associado. No caso da dor nociplástica, às vezes é causa, às vezes é consequência. Porque a dor crônica, ela é uma bola de neve, né? Ela começa com um desses três fatores. Ou começa com a dor, mas sempre vem junto a questão de distúrbio de sono. E transtorno de humor, normalmente é aquele perfil mais ansioso e depressão. E uma coisa vai levando a outra, né? Dor dá distúrbio de sono dá depressão, depressão aumenta a dor por causa desse sistema de sensibilização central, né? Então, eu como fisiatra tenho que entrar em algum desses lugares para começar a quebrar esse ciclo. E não é um ciclo que vai ser quebrado do dia para a noite, né? Claro. Então, a dor crônica, como ela não é uma coisa com que tenha um fator só, consequentemente o tratamento é multifatorial também. Então, no meu consultório, né, na minha prática, eu faço tratamento farmacológico, né, todas as linhas de analgésicos, moduladores de dor, que nesses casos dessas dores mais complexas são bem importantes também, além dos manejos mais de estilo de vida, né, uma questão de dieta, que é muito importante uma dieta também, que não seja uma dieta pró-inflamatória, né, sabe que alguns alimentos eles aumentam os graus de inflamação e consequentemente de dor. Também a questão de hábito de sono, às vezes tem que até medicar para o paciente começar a dormir melhor, porque às vezes não consegue dormir por causa da dor, e às vezes até, ou uma avaliação psiquiátrica, ou às vezes eu mesmo começo alguma medicação mais dessa classe, mais de manejo de humor. Claro. Porque fisiologicamente, a dor crônica e a depressão têm muitos neuroreceptores parecidos também, né? Porque as vias descendentes de dor, as vias que descem do cérebro para baixo, que acalmam a dor, o clássico é o maratonista que está correndo, só vai notar que o pé está quebrado depois. Elas comunicam por serotonina e noradrenalina, que são as mesmas medicações que acabam medicando para ansiedade, depressão, etc. Claro. Então, na minha consulta, né, eu avalio todos os hábitos do paciente, tanto de exercício, sono, trabalho, né, porque fica muito tempo sentado, ou algum tipo de movimento específico, para fazer uma análise biomecânica também completa do paciente, né. Tem um paciente que tem um membro diferente, ou senta assim, ou senta assado, e já começo avaliando todos os grupamentos musculares, pontos de dor, avaliação de todos os tendões, né, de ombro, cotovelo, joelho, quadril, e através disso daí, né, conversando com o paciente também, botando os hábitos deles nessa soma, a gente avalia o que é o início do problema, né? E começa a tratar, né? O gatilho, né? É, o gatilho inicial. Depois a gente começa a tratar, né? A gente vai tratar a questão da inflamação, trata a questão da biomecânica, através de procedimentos que eu utilizo, né? Seja acupuntura, agulhamento, neuromodulação periférica, infiltrações diversas, né? Seja infiltração como intradermoterapia, seja infiltração como bloqueios de nervo, ou infiltrações intraarticulares, ou até extraarticulares, diversos medicamentos, é difícil resumir porque são muitos tipos de tratamento para cada tipo de paciente. E não é, porque o paciente tem uma inflamação no joelho, nós vamos fazer o tratamento que todo mundo faz. Depende de tantos fatores que é difícil de colocar assim, ah não, esse tratamento vai ser assim porque é assado. Depende de quem é o paciente. Então não tem como fazer um Sempre vai protocolo. precisar de uma avaliação Sempre tem que individual, né? individualizar o paciente, porque um paciente, nenhum paciente é igual, porque ele é uma pessoa diferente, né? Hábitos, estilo de vida, história, de onde é que veio, e biomecânica, e musculatura, e tudo que a gente pode oferecer. Eu não posso oferecer o mesmo tratamento para todos os pacientes, porque cada paciente tem uma rotina diferente. Ah, tu vai fazer musculação das 18 às 19 depois do teu trabalho. Tem paciente que está trabalhando, tem paciente que não pode, tem família. Então a gente vai adaptando, conversando e sempre orientando, né? Uma coisa que eu digo hoje em dia na internet tem muita informação. Tu abre lá, põe o chat GPT ou o YouTube, tem o dor no joelho. Mas o paciente tem acesso a essa informação, só que às vezes a gente serve como se fosse um sommelier, assim, um consultor daquilo para ver se... Não, esse no teu caso funciona, esse no teu caso só vai piorar. Então a gente acaba servindo como um... Sim, porque ele tem acesso, mas ele não sabe como usar, né? É, Não entende sim. de fisiologia. E às vezes faz um tratamento que às vezes é pior, vai piorar, e daí não melhora e fica tocando. Por exemplo, um crossfit ou alguma outra atividade que seja de muito impacto, tu faz ali a mobilização inicial, e daí tu vai fazendo, e no meio do exercício tu não sente a dor, mas aí tu tá dando pau no tendão, né? E daí se a gente faz um tipo de procedimento, uma infiltração em pacientes atletas e tal, o corticoide, né? Tem várias infiltrações, mas o corticoide em si, ele diminui um pouco aquele turnover, a recuperação do corpo, diminui a inflamação, mas também diminui a velocidade com que o tendão se recupera de uma lesão. E daí o paciente faz a infiltração, volta para a atividade física, volta para uma atividade física até intensa, porque ele melhorou daquela dor, e aí esse tendão pode até romper. Por isso que em pacientes um pouco mais novos eu evito fazer infiltração com corticoide,
direto, assim, perto de tendão, né? Por exemplo, ombro ou tendões diversos, assim, corticoide eu evito. Deixa mais o paciente mais idoso, que daí o tendão algumas vezes já tem até ruptura, né? Então ele é um bom anti-inflamatório. Atleta, normalmente, assim, paciente mais ativo, com um tendão, assim, íntegro, o ideal é, além dos outros tratamentos mais farmacológicos e alongamentos e aquelas modalidades mais de fisioterapia, é tratamentos mais regenerativos, como infiltração de ácido hialurônico, periarticular, intradermoterapia para diminuir a inflamação, sem ter o efeito direto no tendão. E outro tratamento também é a questão de onda de choque, né? A onda de choque, né? Não, o pessoal às vezes acha que eu tenho o choquinho, aquele da física, não, é a onda de choque, aquele choque acústico, que ele também tem um potencial regenerativo de tendão, inclusive. Então, além de ajudar o tendão a reparar, diminui a inflamação e a dor. E para músculo, quando é contratura, assim, por Para exemplo, do contratura, piriforme, que a gente falou antes. para essas dores miofasciais, né, aquela dor muscular que irradia, corre para um lugar, corre para o outro, o tratamento que eu acho assim mais confortável para o paciente é o agulhamento com eletroestimulação. A gente pega a agulha, aí depende muito da tolerância do paciente, né? Tem paciente que só aguenta a agulha, tem pacientes que o ideal é a gente fazer um pouquinho de fenestração, é bem tranquilo, a gente vai conversando na hora, que ajuda bastante a desfazer as contraturas, né? Que a contratura é uma zona isquêmica do músculo, né? O músculo contraiu e aí Não faltou, irriga, né? não irriga e fica aquele o nó, que o pessoal chama, né? A gente desfaz isso daí com agulha e eu gosto de botar uma eletroestimulação também, que ajuda a dessensibilizar o nervo, ajuda também a liberar diversas substâncias do próprio corpo, que são anti-inflamatórias e analgésicas. Então, para essas dores miofasciais clássicas é agulhamento. Um pouco mais complicado, aí também o que a gente chama de infiltração molhada, né? Que daí a gente põe algum tipo de anestésico ou anti-inflamatório no músculo mesmo. Mas preferencialmente é o agulhamento.